Durante a queda do fascismo e a execução de Benito Mussolini em 1945, Eda Mussolini, a filha mais velha de Benito Mussolini, viveu um dos episódios mais traumáticos de sua vida. Testemunhou a execução de seu pai, enforcado ao lado de sua amante Clara Petacci, na Piazzale Loreto. Embora não estivesse diretamente envolvida no governo, Eda esteve muito próxima do poder como esposa de Galeazzo, Ciano, ministro das Relações Exteriores e um dos homens mais influentes do regime. Entretanto, quando seu marido foi executado por ordem do próprio Mussolini em 1944 por traição, Eda rompeu com seu pai e fugiu para a Suíça com documentos secretos conhecidos como Diários de Ciano. Lá, ela foi capturada pelas autoridades aliadas e mais tarde entregue à Itália, onde ficou presa por 2 anos. Após sua libertação, ele viveu discretamente e escreveu suas memórias. Outros descendentes de Mussolini também tiveram presença pública na Itália. Sua neta Alessandra Mussolini, ex-modelo e atriz, foi parlamentar e eurodeputada, defendendo o legado da família. Sua filha Caterina demonstrou interesse político, embora com discrição. Rachele Mussolini, sobrinha neta do ditador, agora é vereadora em Roma pela Fratelli, da Itália. Sapatos enforcados, a captura e execução macabra do líder fascista Benito Mussolini. O Fiat 1100 trafegava em alta velocidade pela estrada que liga Milão à pequena cidade italiana de Dongo. O motorista, o partidário comunista Walter Audizio, mais conhecido como Coronel Valério, olhava para a frente, evitando contato visual com seus passageiros. No banco de trás, o líder fascista Benito Mussolini e sua amante Clara Petacci se reviram nervosamente. Berlim havia caído para os soviéticos e as tropas aliadas estavam libertando a Itália, uma cidade de cada vez, em um avanço implacável que prometia o retorno impossível do Duce ao poder. Apesar de tudo isso, Mussolini esperava ser levado perante um tribunal civil e tinha uma vaga esperança de escapar vivo com sua esposa. O homem que viajava na parte de trás do Fiat criou o fascismo por toda a Europa. Depois de assumir o poder na Itália, Mussolini serviu de grande inspiração para outro ditador que acabaria morrendo ao lado de sua esposa, Adolf Hitler. Embora o poder de Mussolini tenha se mostrado muito menor que o do Führer, a longo prazo, o italiano expandiu o movimento nacionalista com mão de ferro por todo o país. A ordem que os camisas negras trouxeram para a Itália estava carregada de sangue e chumbo, e milhões de pessoas foram assassinadas nos bairros mais pobres da província, enquanto ciganos, judeus e outros grupos étnicos foram deportados para campos de concentração. A maior diferença entre Hitler e Mussolini é que o italiano produziu um desastre militar após o outro durante a Segunda Guerra Mundial, a ponto de prejudicar seus aliados alemães, o que levou a Wehrmacht a se recusar a lutar ao lado do exército real italiano. Mas esse desejo foi completamente destruído quando Audizio dirigiu o carro para dentro de uma casa de fazenda isolada e forçou seus passageiros a sair. Aguardava-os um pelotão de fuzilamento composto por milicianos, rebeldes do Partido Comunista que lutaram lado a lado com as forças aliadas para libertar a Itália do jugo do fascismo. O grande líder dos camisas negras, que já foi a inspiração de Francisco Franco ou do próprio Adolf Hitler, foi conduzido em direção à parede frontal da casa. Lá, ele enfrentou seu destino final, ao lado da mulher que amava. Há várias versões dos últimos segundos do Duce, narradas pelos seus próprios perpetradores. Um deles disse que ele se comportou como um covarde e que não conseguiu olhar os atiradores nos olhos. Outro afirma que ele se levantou ereto, com um olhar altivo e gritou: "Mire no coração! Seja como for, Benito Mussolini morreu em 28 de abril de 1945, às 4 da tarde, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Itália." Mas embora a guerra contra o Eixo tivesse terminado, os comunistas italianos consideraram a morte do Duce uma punição exemplar. No final de abril, Hitler ainda estava em seu bunker, mesmo com o Exército Vermelho marchando pelas ruas de Berlim. Os corpos de Mussolini e de sua amante não foram enterrados após suas mortes, mas foram carregados em um caminhão e transportados para Milão, onde chegaram em 29 de abril. Embora tocar no corpo do fascista fosse proibido durante o transporte, assim que chegaram à metrópole, os guerrilheiros os exibiram publicamente na Praça Loreto.
Lá, os restos mortais de Mussolini e Petracci foram submetidos a todos os tipos de abusos, desde uma multidão cheia de ódio, guerrilheiros comunistas, a polícia e até mesmo o Corpo de Bombeiros de Milão. À tarde, os espancamentos, cortes e outras profanações deixaram o corpo do Dussi irreconhecível e completamente desfigurado, embora o cadáver de Clara Petracci não estivesse tão danificado, provavelmente porque o ditador era o foco do violento desprezo do povo italiano. Como gesto de vingança, os comunistas penduraram os corpos de cabeça para baixo em um posto de gasolina. Isso não foi arbitrário, pois era o mesmo método de humilhação pública post-mortem que os homens de Mussolini usaram para punir os comunistas rebeldes. De fato, os corpos de 15 guerrilheiros antifascistas foram pendurados dessa maneira naquele mesmo posto de gasolina, alguns meses antes do corpo do próprio Dussi agraciar o espetáculo sinistro. Uma curiosa celebração de triunfo e vingança. Até hoje, discute-se se essa maneira de tratar os corpos do Dussi e de sua esposa foi correta ou se foi um excesso de brutalidade que mostrou o pior lado dos movimentos rebeldes. E você o que acha? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. A verdade é que a morte de Mussolini teve um impacto profundo no resto dos movimentos fascistas europeus, e até ajudou a moldar a morte de Adolf Hitler. Com isso, queremos dizer que várias fontes afirmaram que o Führer, enquanto se escondia em seu bunker dos soviéticos que avançavam, recebeu fotografias dos corpos desfigurados do Dussi e de sua amante. Foi a visão dessas atrocidades que, segundo os relatos de Hermann, Göring levou Hitler a ordenar que, após sua queda, seus restos mortais e os de Eva Braun fossem queimados no pátio da chancelaria. O Führer temia profundamente que seus corpos caíssem nas mãos dos comunistas para serem humilhados publicamente, e ele considerou os ultrajes contra Mussolini e Petracci como ações de selvagens, não de humanos. Alguns historiadores também afirmam que a notícia afetou Hitler profundamente e, por fim, o levou a renunciar, algo que ele faria 2 dias depois, em 30 de abril de 1945. Entretanto, enquanto a maioria dos descendentes de Hitler preferiu se esconder e até assinou um pacto de não se reproduzir, banindo assim os genes do Führer de nossa terra para sempre, os filhos e netos de Mussolini preferiram seguir outros capítulos e forjar sua própria história. Uma saga que inclui maestros de orquestra, pianistas de jazz e críticos de cinema, mas cujos filhos deram origem aos políticos de extrema-direita italianos atualmente no poder. A família Asci, a busca pelos herdeiros de Benito Mussolini. Raquel e Benito só se casaram em 1916, em união civil, quando já tinham tido seus 2 primeiros filhos, Eda e Vittorio, que foi piloto de guerra, aventureiro e depois produtor de cinema, passando parte da vida na Argentina antes de retornar mais tarde, fortemente envolvido com os estúdios Cinecittà, na Itália. Bruno Mussolini, o terceiro filho, também era aviador e morreu em 1941, enquanto comandava um esquadrão durante a Segunda Guerra Mundial. Seu pai presidiu o funeral. O próximo foi Romano, que veio ao mundo em 1927, no auge do regime de Mussolini. Ele foi talvez o mais artístico de todos e se dedicou a ser cantor, trompetista e pianista em uma banda de jazz. Ele não tinha laços políticos com o fascismo e, em 1962, estrelou um casamento altamente divulgado com Anna Maria Ciccolone, mais conhecida como irmã de Sophia Loren, a megastar italiana, que já era um ícone global com um Oscar em seu nome por seu papel principal no sensacional Duas Mulheres, de Vittorio De Sica. Dessa união nasceu Alessandra Mussolini, que desfrutou de notável popularidade na década de 1990 e foi ligada ao igualmente controverso líder de direita Silvio Berlusconi. Romano se separou e se casou novamente com outra atriz, com quem teve Raquel Mussolini em 1975, uma jovem tão bonita que lhe foi concedido o título de Miss Itália e que atualmente atua como vereadora na Câmara Municipal de Roma pelo partido de Georgia, Meloni. A mais nova das filhas de Mussolini era Anna Maria, a única que estava com a mãe quando foram informadas do assassinato brutal do Dussi pelos guerrilheiros, em abril de 1945. Elas estavam refugiadas perto do Lago Como. Eles foram presos e confinados por 3 anos na ilha de Ischia, também Boêmia,
dedicou-se à radiodifusão musical e casou-se com o apresentador de televisão Giuseppe Negri. Ele morreu jovem em 1966 e teve duas filhas, uma delas, Eda Negri Mussolini, foi prefeito de Germano, em Rimini, e escreveu uma biografia maravilhosa sobre sua avó, Dona Rachele, chamada de Mia Nonna, a vida de uma mulher que ficou borrada na história, mas é um fragmento da memória de uma Europa em guerra. Não sabemos se a dinastia termina aqui, mas o certo é que as personalidades diversas e um tanto histriônicas dos descendentes de Mussolini prometem continuar os passos do pai e do avô, já que Caio, bisneto do Duce e filho de Vittorio Mussolini, também se envolveu na política italiana na direita tradicionalista. No momento, o único outro bisneto que gosta da vida pública é Romano Benito Fioriani Mussolini, filho de Alessandra, que não tem ligações diretas com a política, mas jogou futebol pela Lazio, o clube esportivo de Roma, com profundas raízes fascistas. A continuidade do mal, a história de Rachele Mussolini, neta de Mussolini que inspirou Meloni. Filha do músico Romano Mussolini e de sua segunda esposa, a atriz Carla Puccini, Rachele Mussolini nasceu há 5 décadas em Roma e, segundo ela, seu pai lhe ensinou tolerância, gentileza e a luta contra o preconceito. Romano queria deixar o legado do pai para trás e tinha vergonha até de ver a saudação fascista em público. Preconceitos. Rachele explicou em diversas ocasiões que ela mesma sofreu por ter um sobrenome ligado a um capítulo obscuro da história mundial. Durante mais de 20 anos, ela esteve ligada à ação política da extrema-direita na Itália. Primeiro, quando Rachele se filiou ao Partido Aliança Nacional, uma organização pós-fascista liderada por Gianfranco Fini, e depois quando este passou a se chamar Irmãos da Itália, sob a liderança implacável do atual primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni, como refundadora do movimento em 2012. Em 2016, ela se juntou formalmente ao grupo político de extrema-direita, tornando-se membro do Conselho Municipal de Roma e, em 2021, tornou-se a política mais votada dentro dos Irmãos da Itália. Ela se definiu como moderada, centrista e não tão de direita quanto a líder Giorgia Meloni e seu partido, a tal ponto que isso gerou diversas tensões internas. Rachele defendeu publicamente a ideia de uma família progressista e laica, em oposição à visão católica, conservadora e tradicionalista de um segmento de seu partido, embora a respeite. Essas tensões acabaram levando Rachele Mussolini a deixar o partido de Meloni em 2024, justificando sua saída aos colegas do partido com base em razões pessoais e sensibilidade política, enquanto dizia à mídia que queria embarcar em um novo caminho próprio. A verdade é que, embora não renuncie ao sobrenome, Rachele tem chamado a atenção por sua moderação apesar de sua tradição política, chegando até a se posicionar em favor da comunidade LGBTQIA+, diante dos ataques que sofreu durante a realização dos Jogos Olímpicos em Paris. A moderação de Rachele Mussolini também foi marcada por sua saída do partido de extrema-direita Irmãos da Itália da Geórgia. Meloni em direção ao esquema europeísta Forza Itália de Antonio Tajani, um partido muito mais centrista que envolve o liberalismo com a democracia cristã. Eleitores de direita questionaram a decisão de Mussolini de suavizar seus discursos, ao contrário do que fez sua meia-irmã Alessandra, que considerava a direita moderada um problema para o país. Mesmo assim, seu sobrenome não deixa ninguém indiferente. O legado do Duce é uma bandeira por si só na Itália, e parece que suas netas não conseguem escapar de sua herança fascista, mesmo lutando contra ela sem muito esforço. Sua perspectiva progressista às vezes parece forçada, e alguns jornalistas políticos afirmam que a neta de Mussolini está buscando um papel mais proeminente e até sonha em desafiar Meloni pelo poder, em vez de ocupar uma posição secundária em seu partido. Talvez esse nome soe forte novamente no mundo vindouro. A rainha do fascismo, a incrível história de Alessandra Mussolini, diva e figura de proa da direita italiana. Romana de nascimento e criação, Alessandra Mussolini nasceu de uma união improvável das forças políticas mais sombrias e das estrelas de cinema mais brilhantes da história italiana. Seu pai era Romano, o quarto filho de Benito Mussolini, e sua mãe, Anna Maria, é irmã de Sofia Loren, uma das atrizes italianas mais queridas e ícone de Hollywood nas décadas de 1950 e 1960.
Ela é meia-irmã mais velha de Rachele Mussolini e, embora sua carreira seja menos conhecida, Alessandra também desenvolveu uma carreira na política italiana. A sinuosa história de vida de Alessandra é um reflexo de suas origens excêntricas. No início, ele fez suas primeiras aparições na tela grande com a ajuda de sua tia Sofia. Ela então se mudou brevemente para Los Angeles e desempenhou alguns papéis coadjuvantes em diversas produções cinematográficas, incluindo um drama de época indicado ao Oscar chamado Um Dia Especial, lançado em 1977. Na década de 1980, a jovem Mussolini já era considerada uma beldade e posava para a revista adulta Playboy. E até se aventurou na música, mas não no mundo do jazz que seu pai habitava, lançando em vez disso seu próprio álbum pop chamado Amore, que não triunfou no Ocidente, mas incrivelmente se tornou um clássico cult no Japão. Na década seguinte, porém, ele deixou o mundo do entretenimento para trás e decidiu colocar seu sobrenome a serviço da política. Representando Nápoles, a cidade de sua mãe, Alessandra Mussolini concorreu ao parlamento como membro do movimento social neofascista em 1992, mesmo ano em que uma adolescente Giorgia Meloni se juntou ao mesmo partido. Naquele momento, toda a mídia televisiva e jornalística correu para entrevistar a mulher sobre o porquê de ela ter se envolvido na política, ao que ela respondeu: "Com meu avô, pelo menos havia uma postura, um senso de responsabilidade, um bom senso e um amor pela Itália que não existe mais." Alessandra foi finalmente eleita deputada e serviu como tal por 12 anos, até que em 2003 decidiu deixar seu partido, que havia sido convertido em um esquema mais moderado chamado Aliança Nacional e liderado por Gianfranco Fini, que chamou o fascismo de "o mal supremo", e causou a ira de Alessandra. Incrivelmente, anos depois, sua meia-irmã Rachele faria o oposto. Em 2004, Alessandra tornou-se a primeira mulher italiana a ter o seu próprio partido político quando fundou um novo partido nacionalista, chamado Libertà di Scelta, que significa liberdade de escolha, que mais tarde seria renomeado Azione Sociali, que juntamente com outros partidos nacionalistas, formou uma coalizão chamada Alternativa Social. Em 2004, durante a sexta legislatura do Parlamento Europeu, a coalizão obteve 1,2% dos votos italianos, o que lhe permitiu se tornar membro do Parlamento Europeu. Em 2008, Mussolini aliou-se ao magnata e primeiro-ministro Silvio Berlusconi, juntou-se ao seu partido como membro do parlamento e tornou-se senadora e membro do Parlamento Europeu, cargo que ocupou até 2019, aposentando-se definitivamente da política em 2020. Ao longo de sua carreira política, Alessandra Mussolini tem sido uma defensora ferrenha do nacionalismo italiano e uma espécie de guarda-costas da reputação de seu avô. No entanto, Alessandra também tem uma longa lista de escândalos e controvérsias em seu nome. Seu desabafo mais infame até hoje ocorreu durante um debate com Vladimir Luxúria, o primeiro político transgênero da Itália, em um programa de TV noturno em 2006, durante o qual Mussolini fez sua famosa declaração homofóbica. Esse gesto lhe rendeu apoio da direita, mas também imensas críticas de amplos setores da sociedade. Outro problema recorrente foi a reivindicação do legado familiar, além da recusa prolongada e beligerante em se distanciar do sobrenome, o que beira a ilegalidade, já que a Itália proíbe elogios públicos ao fascismo, incluindo elogios a símbolos ou nomes relacionados àquele período histórico, e tem sido fonte de grande opróbrio público. Ao longo dos anos, Alessandra autografou fotos do avô, exigiu que a imprensa demonstrasse respeito por ele e insultou várias personalidades nas redes sociais que se manifestaram contra o fascismo, sendo a mais contundente a vez em que insultou o ator americano Jim Carrey depois que ele tuitou um desenho do cadáver de Benito Mussolini pendurado de cabeça para baixo. Claro, Alessandra não comemora o Dia da Libertação Antifascista na Itália e ela sempre se manifestou contra a comunidade LGBTQIA+, chegando a dizer que achava a ideia de uma criança ver dois homens rolando na cama horrível, como mencionou em um programa de TV em 2016. No entanto, suas posições sobre o assunto também mudaram ao longo de sua carreira. A devoção servil da política de direita em defender a honra de seu avô chegou ao ponto de afirmar que ela não odiava homossexuais, apesar de ter exilado milhares deles para as Ilhas Tremiti, na costa da Puglia.
Em entrevista, quando questionada sobre o assunto, Alessandra Eli respondeu: "Minha família tinha muitos amigos homossexuais. Não nego os exilados, mas pintar a família Mussolini como homofóbica é um erro. No entanto, essa perspectiva flexível se aproximou do progressismo depois que ele deixou a política. Depois de décadas nas trincheiras da chamada batalha cultural contra o progressismo, defendendo firmemente os valores ultraconservadores, Alessandra Mussolini decidiu mudar de lado e foi vista em uma sessão de fotos agitando a bandeira do arco-íris da comunidade LGBTQ+. Nos últimos anos, como se viu, o ex-neofascista Linha Dura se vestiu com as cores do orgulho gay, defendeu pessoas trans e não binárias e até pediu mais fluidez de gênero nas instituições italianas, algo que vai completamente contra a linha do premier Meloni. Isso, é claro, causou um profundo rompimento com a primeira-ministra italiana, que, após o que considerou uma traição das netas de Mussolini, decidiu cortar todos os laços pessoais e políticos. Hoje, Alessandra Mussolini está na vanguarda dos ativistas que se opõem diretamente à abordagem adotada pelo governo nacionalista de Meloni, que tomou medidas para tornar a vida mais difícil para certas pessoas LGBTQ que vivem na Itália. Por exemplo, quando promotores italianos tentaram retirar certidões de nascimento de crianças de famílias do mesmo sexo em 2023, Alessandra pediu que o Parlamento Europeu interviesse. "Devemos defender as crianças de todos e de tudo", argumentou ele, pedindo que as certidões de nascimento sejam reconhecidas independentemente de como as crianças em questão foram concebidas. Ele também lamentou a atitude do governo italiano, chamando-a de indigna de um país civilizado. No início de 2024, Alessandra entrou em conflito publicamente com Meloni, reclamando que os passaportes dos eurodeputados só tinham as opções masculino e feminino. A mudança de 180 graus na ideologia da neta de Mussolini chamou a atenção, não apenas porque ela discorda de seu partido político, mas porque sua mudança de opinião contrasta com tendências mais amplas entre os conservadores ao redor do mundo, que começaram a adotar atitudes mais veementemente hostis em relação aos homossexuais, especialmente nos Estados Unidos e em alguns países da União Europeia. Ao mesmo tempo, a mulher poderosa que apareceu nas primeiras páginas dos jornais vestindo uma camiseta que dizia "Tragam meu avô de volta", em referência ao Duce Benito Mussolini, parece ter se tornado uma coisa do passado. No entanto, a mudança radical foi explicada pela mulher devido à sua relação com os próprios filhos, que são muito mais progressistas, mas mantêm um perfil muito discreto. "Conversando com meus filhos, entendi que para eles a orientação sexual nem é um problema. É como colocar um vestido que você pode mudar e ninguém se importa com a aparência." Embora Alessandra, como Rachele, tenha decepcionado a extrema-direita italiana, ainda há um Mussolini que pode carregar a bandeira do Duce, um bisneto perdido na América Latina, que decidiu retornar à Itália para renovar seus votos com o fascismo. O futuro neofascista, Caio Mussolini, o último herdeiro do Duce. O sobrenome Il Duce é uma marca indelével para os nostálgicos do regime e dos novos militantes ultranacionalistas italianos, e a palavra Mussolini, como mostram as histórias de Raquel e Alessandra, é uma marca pessoal que garante, no mínimo, um lugar na política contemporânea. Não é surpresa, então, que um bisneto do ditador, nascido na Argentina e criado na Venezuela, queira levar suas visões autoritárias e antidemocráticas ao Parlamento Europeu. Caio Giulio Cesare Mussolini, que se apresentou publicamente como candidato de Fratelli d'Italia, o partido de extrema-direita liderado por Meloni, para as eleições para o Parlamento Europeu em 26 de maio de 2019. Essa foi a ascensão à fama de Caio, que aos 50 anos decidiu entrar para a política pela primeira vez na vida. No entanto, Caio mencionou diversas vezes que não tem muito orgulho do seu sobrenome. Em várias entrevistas ele mencionou que, na Itália, quando ligo para um restaurante para reservar uma mesa e me perguntam o nome, às vezes desligam, outras vezes me ligam de volta e perguntam: "Vocês são parentes?" Mas o que foi um fardo por muitos anos acabou se tornando um bilhete premiado para Estrasburgo, a cidade francesa onde fica o Parlamento Europeu.
Caio tem uma longa linhagem de argentinos na família. Seu avô, Vittorio Mussolini, segundo filho do Dulce Benito e Raquel Guidi, exilou-se em Buenos Aires após a queda do regime nazista de Adolf Hitler. Ele já era casado com Orsola Buvoli, nascido em Buenos Aires em 1914 e que conheceu em Roma em 1937. Eles tiveram 2 filhos, Guido e Adria. Eles se separaram e Vittorio conheceu Mônica Buzzegoli, de Rosário, que tinha apenas 15 anos e era 20 anos mais nova que ele, com quem voltou para a Itália. Guido, que cresceu na capital argentina, sempre sentiu nostalgia da cidade que amava. Como argentino, casou-se com Marta Valejos e teve 2 filhos, Caio e Martina. Ele se divorciou e se casou novamente com Ana Maria Ricci, com quem teve mais 2 filhos, Orsola e Vitória. Caio nasceu em Buenos Aires em 4 de março de 1968. Curiosamente, Caio é alguns anos mais velho que sua tia Rachele, que nasceu em 1974. Quando adulto, Caio Mussolini viveu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, de onde dirigia o escritório do Oriente Médio da maior empresa de defesa da Itália, a Finmeccanica, que constrói de tudo, de helicópteros a aeronaves de treinamento e de trens a satélites. Um jornalista que o visitou descreveu o local e mencionou que não havia nenhuma referência ao Dulce, embora entre as fotografias em preto e branco emolduradas nas paredes pudesse-se ver uma fotografia de Vittorio, avô de Caio e filho de Benito. Havia também uma fotografia de um bombardeiro Cantize 1007 que Vittorio pilotou durante seu serviço na Força Aérea Italiana durante a Segunda Guerra Mundial, acompanhado de um modelo da mesma aeronave que ele encontrou por acaso em uma loja de brinquedos na Itália. Caio nunca fez declarações próximas às políticas do bisavô, mas se identifica completamente com o avô Vittorio, de quem relata esta lembrança. Ele se refugiou em uma igreja e se disfarçou de monge para escapar da ira dos guerrilheiros. Minha avó, meu pai, que tinha cerca de 8 anos, e suas irmãs foram visitá-lo. Quando meu pai viu Vittorio, começou a gritar: "Papai, papai." Minha avó deu um tapa nele e disse: "Não, não é o papai, é um padre da igreja. Imagine só, eles poderiam tê-lo matado se soubessem disso." Vittorio foi parar em Buenos Aires, onde abriu vários restaurantes italianos com o filho. Em 1978, durante a ditadura argentina, Guido mudou-se com toda a família para a Venezuela. Na época, o país era o mais rico da região. Caio tinha 10 anos. A respeito disso, ele disse: "Fiquei feliz com essa mudança. Ninguém me julgou pelo meu sobrenome. Eu estava relaxado, eles não me incomodaram. Tenho uma forte ligação com a Venezuela, é um país que eu amo. Foi onde eu estudei, ainda tenho muitos amigos e falo espanhol melhor que italiano. Era um ótimo lugar para crescer, mas as coisas mudaram agora, infelizmente." Claro, ele é um grande opositor do regime de Maduro. Em 1986, foi admitido na Academia Naval Italiana, um processo que se mostrou muito difícil para ele, pois teve que estudar sob pressão e em um ambiente exigente. O nível de preparação foi muito alto. Mais tarde, ele se tornou oficial de submarino. Caio disse: "Entrei por 2 motivos. Primeiro, a tripulação de um submarino é muito pequena, então você já tem grandes responsabilidades. Segundo, eu gostava do ambiente, era como uma família. Você tinha que ser muito pragmático." Dentro da força, ele passou 8 anos debaixo d'água, dos quais se lembra com certa nostalgia. Sobre isso, ele disse: "É uma experiência única que te fortalece. Não há individualismo. Tudo é compartilhado. É um espaço muito pequeno. Até a cama é compartilhada em turnos. Você está cercado pelo mar, mas muitas vezes não há água nem para tomar banho. E a pior parte é a comida. Dar comida de astronauta para italianos é uma afronta grave." Durante seus anos de serviço, ele participou de várias missões, desde a operação militar da OTAN contra a República Federal da Iugoslávia até o apoio ao exército e aos fuzileiros navais italianos na Albânia e em Kosovo. Em 1998, ele assumiu o comando do navio de guerra italiano MTC Gorgona, a 5.347. Um ano depois, ele decidiu se aposentar para começar seu próprio negócio. Foi quando ele acabou vivendo no Golfo Pérsico. 10 anos depois, ele acreditava que era hora de se dedicar à política e aproveitar seu sobrenome, muito requisitado por todos os pequenos partidos de direita e neofascistas do mundo.
Meu bisavô fez muitas coisas boas e cometeu alguns erros, mas precisamos nos concentrar nos princípios de restaurar a soberania e proteger nosso país e nossa família, disse ele em seu primeiro discurso. Atualmente, Caio se dedica a escrever sobre imigração e, embora não faça mais parte do governo Meloni, continua membro do partido e aspira a ser candidato novamente no futuro, reivindicando o legado de seu avô. Embora insista que o fascismo morreu em 1945, quando os guerrilheiros assassinaram Mussolini. O herdeiro ilegítimo. A incrível história do filho não reconhecido de Benito Mussolini. Por fim, discutiremos a morte do filho ilegítimo de Mussolini, pois essa história é repleta de mistério e possível traição. Para entender esses eventos, primeiro precisamos nos aprofundar um pouco mais nas origens do homem que se tornaria o Duce. Benito Mussolini nasceu em 1883 em uma família humilde. Seu pai era um ferreiro com ideais socialistas que influenciou profundamente o modo de pensar do filho. Quando deixou a infância e chegou à adolescência, estudou em uma escola dirigida por monges que perceberam algo estranho em sua personalidade. Disseram que ele era tímido, embora às vezes também se tornasse rebelde e desafiasse os mais velhos. É claro que desde jovem ele carregava consigo a vontade de romper com a ordem estabelecida e alterar o curso das coisas. Em 1902, Mussolini mudou-se para a Suíça para evitar o serviço militar obrigatório no exército italiano. Enquanto vivia no exterior, ele entrou em contato com ativistas de esquerda que lhe ensinaram que a ação direta e o uso da violência eram necessários para derrubar o governo. Ele se tornou um socialista militante e adotou a firme convicção de que a democracia era uma pantomima do capitalismo para subjugar os trabalhadores e, portanto, tinha que ser destruída. Em 1904, ele retornou à Itália, pois havia uma anistia geral para todos aqueles que haviam fugido de suas obrigações militares, como era o seu caso. 5 anos depois, ele já trabalhava como jornalista e conseguiu um emprego como secretário em Trento, cidade localizada no Império Austro-Húngaro. Foi justamente neste local que nasceu sua primeira esposa. Embora os detalhes da vida privada de Mussolini nessa época sejam desconhecidos, sabe-se que por volta de 1910 ele formou um casal com Ida Dalser, filha de um político menor. Ela era dona de um salão de beleza em Milão, frequentemente frequentado por mulheres italianas de classe alta. Dalser ganhava muito mais dinheiro do que o marido, a quem ela ajudava financeiramente, pois ele estava passando por um momento pessoal difícil na época. Mussolini foi expulso do Partido Socialista por favorecer a participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. O futuro ditador fundou seu próprio jornal nacionalista de direita graças ao dinheiro de Dalser. Dizem que ela chegou a penhorar suas joias e vender seu salão, tudo em um esforço para agradá-lo e financiar suas atividades políticas. Eles se casaram em 1914 e, no ano seguinte, tiveram seu primeiro e único filho, a quem deram o nome de Benito Albino Mussolini. A vida do menino foi difícil desde o começo, pois seu pai traiu sua mãe com inúmeras mulheres. O casamento foi breve e terminou quando Mussolini abandonou sua esposa por uma de suas amantes, Rachele Guidi, com quem teve vários outros filhos. Por outro lado, ele nunca aceitou Benito Albino, a quem nunca considerou seu verdadeiro descendente, e fez todo o possível para esquecer sua existência. No final da Primeira Guerra Mundial, na qual participou como soldado, o futuro Duce fundou o Partido Fascista e, em 1922, liderou a famosa Marcha sobre Roma acompanhado por 25 mil paramilitares apelidados de Camisas Negras. O rei da Itália, impressionado com essa demonstração de força, nomeou o primeiro-ministro de seu gabinete, dando-lhe assim a chave do governo e permitindo-lhe iniciar o caminho para a ditadura. Mussolini sabia que, para ser aceito pela população, precisava apresentar a imagem de um homem com um passado imaculado, sem nenhum registro de imoralidade ou indecência. Se soubessem que ele nunca se divorciou da primeira esposa e se casou com outra mulher, sua carreira poderia ser considerada morta. Tecnicamente, ele era um bígamo e também abandonou seu filho. A primeira coisa que o Duce fez foi colocar uma guarda policial sobre sua primeira esposa, Ida Dalser, para garantir que ela não falasse. Ele também ordenou que Benito Albino fosse monitorado e que todos os documentos e registros burocráticos sobre seu casamento fracassado fossem destruídos.
Nada disso foi suficiente para silenciar Dowser, que denunciou Mussolini como adúltero e traidor do país, já que ele teria aceitado subornos dos franceses durante a Primeira Guerra Mundial. O ditador, vendo que sua ex-esposa não ficaria em silêncio, mandou prendê-la em 1926 e interná-la em uma instituição para pacientes com problemas de saúde mental. Os médicos concordaram em declará-la louca e incapaz de cuidar de si mesma. Então, ela teve que permanecer lá por tempo indeterminado. Após 11 anos em uma camisa de força, Ida Dowser morreu por razões desconhecidas, embora se suspeite que tenha sido devido a uma hemorragia cerebral. When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves. A morte do primogênito, a tragédia de Yakov Djugashvili, filho de Stalin. Em 16 de julho de 1941, o grupo de exército centro da Wehrmacht atacou o Exército Vermelho em Smolensk, o coração da frente oriental da enorme Operação Barbarossa de Adolf Hitler para conquistar a União Soviética. O início das batalhas foi brutal e os soldados soviéticos se lançaram contra as balas alemãs, já que seu líder, Joseph Stalin, havia ordenado que nenhum homem se rendesse. No início da campanha, os alemães conseguiram avançar por Smolensk e centenas de prisioneiros foram contados entre as baixas do Exército Vermelho. Mas um em particular chamou a atenção dos oficiais nazistas, pois o soldado havia arrancado sua identificação do uniforme, diferentemente de seus companheiros. Depois de levá-lo para um campo de prisioneiros de guerra, a inteligência nazista começou a investigar o soldado soviético anônimo até que um de seus companheiros de prisão revelou sua identidade. Era Yakov Djugashvili, o filho primogênito do próprio José Vissarionovich Djugashvili, mais conhecido como Stalin. Sem que eles soubessem, a Wehrmacht havia capturado o herdeiro masculino de seu maior inimigo. Yakov Djugashvili passou mais de 2 anos nas mãos dos nazistas, até ser encontrado morto atrás do arame farpado de um campo de concentração. Em 14 de abril de 1943, o corpo de Yakov foi encontrado. Djugashvili foi encontrado enforcado nas cercas elétricas do campo de concentração de Sachsenhausen, onde, devido à sua importância, foi colocado com oficiais britânicos de alta patente e prisioneiros políticos. O filho de Stalin não se dava bem com seus companheiros de cela, e há muitas versões sobre sua morte. Alguns alegaram que ele foi assassinado pelos alemães depois que Stalin se recusou a negociar uma troca de prisioneiros, assunto sobre o qual falaremos mais tarde. Outros argumentaram que foi um suicídio, o que é uma das teorias mais sustentadas e acreditadas ao longo do tempo, embora devido à sua complexa relação com Stalin, há quem não descarte que tenha sido uma operação soviética secreta para libertar os alemães de uma poderosa moeda de troca.
Até o famoso romancista Milan Kundera dedicou-o a Yakov Djugashvili e escreve um capítulo em seu livro premiado, A Insustentável Leveza do Ser, no qual afirma que o filho de Stalin foi assassinado por seus companheiros de cela britânicos, que detestavam o comportamento do homem soviético. E embora algumas dessas hipóteses sejam mais aceitas do que outras, a dúvida persiste ao longo do tempo. Para entender a complexidade do assunto, precisamos entender que Joseph Stalin tinha um relacionamento extremamente difícil com seu filho. Yakov nasceu em 1907, quando Stalin ainda era um jovem idealista revolucionário, completamente dedicado à luta de classes e sem nenhum cargo político. Quando o menino tinha apenas 9 meses de idade, a mãe morreu e José decidiu enviar seu primogênito para ser cuidado por parentes distantes, enquanto dedicava toda a sua vida à revolta do proletariado. Assim, pai e filho ficaram fisicamente separados por mais de 14 anos, embora a distância emocional durasse para sempre. Mesmo quando o adolescente Yakov decidiu procurar seu pai, que já havia se tornado comissário do povo da União Soviética, Stalin não conseguiu criar laços com seu filho. O caráter de Yakov fez com que seu pai praticamente o odiasse, pois ele era uma criança tímida, carente de afeição e com certa tendência à depressão. Stalin via seu filho adolescente como fraco e covarde. Durante sua juventude, Yakov começou a estudar engenharia em Moscou, mas seu pai insistiu que o jovem se alistasse no exército, e ele o fez, graduando-se como oficial de artilharia em 1941, algumas semanas antes dos alemães avançarem contra a União Soviética. Vida de Yakov, que, mal saindo da academia militar, foi enviado para a linha de frente para resistir à Operação Barbarossa de Hitler, a pedido pessoal de seu pai. Joseph Stalin queria ter certeza de que seus filhos não eram covardes, e tanto Yakov quanto seu meio-irmão, Artyom Sergeyev, estavam estacionados em Smolensk, uma das regiões que primeiro sofreriam o ataque da Wehrmacht. A Batalha de Smolensk começou em 10 de julho de 1941 e foi uma das principais campanhas da Operação Barbarossa. O grupo de exércitos centro de Adolf Hitler recebeu ordens de avançar na frente oriental a qualquer custo, e Joseph Stalin, por sua vez, ordenou que seus homens garantissem que nenhum deles se rendesse. O líder da União Soviética havia emitido a ordem "nem um passo para trás", que exigia que seus oficiais executassem seus próprios homens caso se rendessem. E entre esses oficiais estava Yakov, que serviu como tenente no 14º Regimento de Obuses da 14ª Divisão de Tanques do Exército Vermelho. O filho de Stalin liderou seus homens durante os primeiros dias de luta, que foram os piores para os soviéticos. Entretanto, em uma semana, a posição de Yakov foi tomada por forças inimigas e seus O dia em que Stalin chorou, a morte cruel de Yakov Djugashvili em um campo nazista. É aqui que a história começa a se desenvolver, pois a partir do momento de sua captura, os eventos têm várias versões. Alguns afirmam que Yakov recusou a ordem de Stalin e se rendeu ao inimigo junto com seus homens, enquanto outro relato afirma que, enquanto seus homens fugiam, Yakov permaneceu em seu posto gritando: "Eu sou o filho de Stalin e não permitirei que meus homens se rendam." Esta última versão foi considerada a versão oficial, embora isso seja contradito pelo fato de que sua identidade só foi confirmada alguns dias depois pelos alemães e que ele próprio havia arrancado a identificação de seu uniforme. Uma semana depois, o Terceiro Reich anunciou oficialmente a captura do filho de Stalin, uma notícia que não agradou ao líder da União Soviética. Stalin acreditava que isso era um sinal de fraqueza, e algumas fontes próximas afirmam que ele preferiria que seu filho estivesse fora do caminho no campo de batalha, em vez de cair nas mãos dos alemães. Enquanto isso, os nazistas exploraram a identidade de Yakov em sua propaganda, especialmente em fotografias onde ele era visto sorrindo ao lado de oficiais nazistas, e até mesmo vestido com um uniforme da SS. Yakov Djugashvili desfrutou de tratamento preferencial, pelo menos em relação aos seus compatriotas soviéticos que foram torturados e mortos de fome pelos nazistas. O filho de Stalin foi enviado para Sachsenhausen, um campo de concentração dedicado a prisioneiros políticos e prisioneiros de guerra de alta patente, especialmente oficiais britânicos.
Enquanto prisioneiros soviéticos morriam em suas próprias terras ou em campos alemães, Yakov recebia visitas diárias de oficiais nazistas que queriam tirar fotos com ele e participava de eventos que lhe traziam certo conforto. Depois de 2 anos, Yakov recebeu as primeiras notícias sobre seu pai, mas não eram positivas. Em 1943, após uma campanha brutal, a Operação Barbarossa estava chegando ao fim, e o comandante do poderoso Sexto Exército Alemão, Friedrich Paulus, havia se rendido em Stalingrado, sendo capturado pelos soviéticos. Adolf Hitler queria Paulus de volta, então enviou a Stalin uma proposta de negociação, seu filho em troca do general da Wehrmacht. Mas Stalin rejeitou a oferta. De acordo com o ministro das Relações Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov, Stalin disse que a vida de Paulus não valia a de nenhum prisioneiro e afirmou que todos os soldados soviéticos que eram prisioneiros eram seus filhos. Algum tempo depois, Hitler fez outra oferta: a libertação de Yakov em troca da de Leo Raubal, sobrinho do Führer, mas novamente Stalin a rejeitou. Embora se diga que Stalin detestava seu filho, há uma lenda de que ele orquestrou 2 vezes missões de resgate fracassadas para resgatar Yakov. Embora, além do fato de que elas supostamente ocorreram, nada se saiba sobre como aconteceram. O que se sabe, e ainda é motivo de debate, é que em 14 de abril de 1943, Yakov Djugashvili, filho do maior líder do Partido Comunista, foi encontrado morto, pendurado nas cercas elétricas do campo de Sachsenhausen. O corpo também tinha ferimentos de bala, então acreditava-se que ele havia sido baleado pelos alemães durante uma tentativa de fuga. Mas, como mencionamos no início, as possibilidades e hipóteses em torno da morte de Yakov nunca foram totalmente claras. A principal hipótese é que ele tenha saído do caminho, já que, rejeitado pelo pai na adolescência, Yakov havia demonstrado sinais de tendências, o que levou os historiadores a crer que, após Stalin se recusar a trocá-lo por prisioneiros alemães, Yakov teria corrido intencionalmente para a cerca a fim de ser morto. No entanto, há outras teorias, como a que afirma que Yakov correu para as cercas elétricas após uma discussão acalorada com seus companheiros prisioneiros britânicos, que particularmente não gostavam dele. Essa hipótese está refletida em documentos oficiais que os aliados resgataram do campo de concentração e que só foram mostrados aos soviéticos décadas depois. Claro, outra teoria menos proeminente propõe que ele foi assassinado pelos alemães em vingança pela teimosia de Stalin e pela derrota na USS. O estranho é que, embora tudo parecesse indicar que Stalin odiava seu filho primogênito, algumas fontes anônimas mencionaram que, ao saber da morte de Yakov, Stalin olhou para uma foto do filho e chorou, enquanto dizia que ele havia sido um homem de verdade e que o destino o havia tratado injustamente. Talvez o líder soviético tenha lhe dado o respeito na morte que Yakov nunca teve em vida. Em 1977, Yakov recebeu uma homenagem póstuma e um pequeno monumento foi erguido em Smolensk, na posição que ele defendeu até ser capturado pelos nazistas. Herdeiros de Joseph Stalin. Stalin era um homem com uma vida familiar muito complexa. Embora se saiba que ele veio de um lar onde seu pai exercia terrível violência física e psicológica contra todos os membros da família, ninguém pode ter certeza de que essa foi a razão pela qual Stalin, mais tarde, demonstraria tão grande distanciamento emocional em relação aos seus próprios descendentes. O líder soviético tinha 2 esposas, 3 filhos próprios e um adotado. Seus descendentes tinham sentimentos diferentes em relação ao parente controverso. Alguns tinham orgulho do relacionamento, enquanto outros tentavam escondê-lo. José Djugashvili, como Stalin era conhecido antes de adotar seu famoso pseudônimo, era muito próximo de sua mãe, uma mulher que o cercava de amor, trabalhava duro para sustentar o filho e queria que ele se tornasse padre. Seu pai bebia muito e frequentemente batia no filho e na esposa. Entretanto, como já mencionamos ao falar sobre a vida e o terrível destino de Yakov, o primogênito de Stalin, o primeiro caso de amor do ditador comunista foi marcado pela tragédia e pelo desamparo.
Embora a história de Yakov seja realmente a mais interessante dos descendentes do brutal e lendário líder da União Soviética, a verdade é que tanto seu primogênito quanto o resto de seus filhos também deixaram seus próprios descendentes ou histórias para contar. Yakov teve 3 filhos de 3 mulheres diferentes. A filha de sua primeira esposa morreu na infância, mas seus outros 2 filhos sobreviveram até a idade adulta. Em 1936, ela teve um filho, Yevgeny Djugashvili, filho de sua companheira Olga Golicheva, que, ironicamente, era amiga íntima da segunda esposa de Stalin, Alliluyeva. Já adulto, Yevgeny se tornou historiador militar. Participou de vários documentários sobre Stalin e foi um stalinista fervoroso que defendeu o legado de seu avô, apesar das suspeitas de que ele havia ordenado o assassinato de seu pai ou até mesmo o deixado morrer nas mãos dos nazistas. Yevgeny viveu em Moscou toda a sua vida até sua morte em 2013. Ele teve 2 filhos, Vissarion, nascido em 1965, e Yakov, nascido em 1972. Pouco se sabe sobre eles, embora algumas fontes jornalísticas afirmem que ambos ainda estão vivos hoje. As últimas investigações sobre o assunto revelaram que Vissarion fugiu para os Estados Unidos, onde recebeu asilo político após ser espancado na Geórgia por causa de seu sobrenome. Yakov é um artista que vive na Geórgia, a joia do Cáucaso. Em 2006, Yakov pediu a Vladimir Putin que investigasse as circunstâncias da morte de seu bisavô, pois acreditava que Stalin havia sido assassinado por seus oponentes políticos. Agora voltamos ao primogênito de Stalin, já que em 1938, Yakov teve uma filha, chamada Galina Djugashvili, com sua segunda esposa, a dançarina Judith Meltzer. Galina cresceu e se tornou linguista e especialista em literatura argelina, e se casou com um cidadão argelino, Hussein Ben Saad, um funcionário da ONU. Galina escreveu um livro de memórias sobre sua família intitulado A Neta do Líder, no qual ela explora o legado do sobrenome Djugashvili em um mundo pós-muro de Berlim. Galina morreu em 2007, mas seu filho, Selim Ben Saad, nascido em 1971, ainda mora em Moscou, no apartamento que pertenceu a seu avô Yakov. Netos legítimos, a história dos filhos de Vassili e Svetlana Djugashvili. Em 1918, Stalin, então com 40 anos, casou-se com a filha de um colega revolucionário, Nadezhda Alliluyeva, 17, com quem teve 2 filhos, Vassili, nascido em 1921, e Svetlana, nascida em 1926. O relacionamento entre o líder comunista e Nadezhda era muito turbulento, e em 1932, a esposa de Stalin deixou a cena, e isso, é claro, teve um impacto na vida das crianças. Mesmo quando criança, Vassili era conhecido por sua natureza brincalhona e notas baixas. A morte de sua mãe representou uma grande mudança em sua vida. A partir daquele momento, Joseph Stalin parou de visitar seus filhos. Apenas a babá e o chefe de segurança de Stalin cuidavam de Vassili e sua irmã, Svetlana. Um oficial, Sergei Yefimov, foi encarregado de cuidar constantemente das 2 crianças, que estavam mais familiarizadas com os corredores da KGB do que com os de sua própria casa. Stalin recebeu não apenas relatórios de vigilância de Yefimov, mas também relatórios de Vassili, nos quais o filho de Stalin justificava suas brincadeiras ou denunciava seus cuidadores. Quando Vassili completou 17 anos, ele expressou seu desejo de ir para a principal escola de aviação militar da União Soviética, localizada em Kasha. Ele foi admitido graças à intervenção direta do Estado, já que as notas de Vassili eram inaceitáveis, e a princípio o filho de Stalin até recebeu tratamento especial, como quarto individual, refeições na sala dos oficiais ou permissão de descanso semanal, mas seu pai interveio pessoalmente e Vassili perdeu todos esses privilégios. Como oficial do Exército Vermelho, Vassili subiu rapidamente na hierarquia. No início da Segunda Guerra Mundial, foi inspetor da Força Aérea no Comando Geral. Em dezembro de 1941, ele era major e depois de alguns meses foi promovido a coronel. Durante a guerra, ele participou de 26 escaramuças aéreas e abateu 2 aeronaves inimigas. No final da guerra, ele era general, comandante da divisão aérea.
Ele foi promovido a major-general em 1946, tenente-general em 1947 e comandante da Força Aérea no Distrito Militar de Moscou em 1948. No entanto, ele foi rebaixado em consequência de um acidente aéreo durante um desfile militar em 27 de julho de 1952, quando Vasily insistiu que a aeronave voasse apesar do mau tempo, possivelmente devido à embriaguez, causando a queda de 2 bombardeiros Tupolev 4. Ao contrário de Yakov e seus filhos, Vasily oficialmente e orgulhosamente ostentava o sobrenome Stalin. Entretanto, após a morte de seu pai, a sorte de Vasily mudou. Ele foi demitido das Forças Armadas, preso e mais tarde exilado em Kazan e proibido de viver em Moscou. Ele foi até forçado a mudar seu sobrenome para Djugashvili. Vasily bebia muito e, segundo relatos oficiais, morreu de intoxicação alcoólica, embora alguns historiadores duvidem dessa teoria. Em 1940, Vasily casou-se com Galina Burdinkaya, com quem teve 4 filhos: Alexander, Nadezhda, Vasily e Svetlana, quase todos com o sobrenome Stalin. Contudo, pouco se sabe sobre eles. Sua neta Anastasia, filha da filha de Vasily, Nadezhda, ainda está viva. Além disso, Vasily adotou a filha de sua 3ª esposa e 2 filhas de sua 4ª esposa. Todos eles tinham o sobrenome Djugashvili. O mais famoso dos filhos de Vasily foi seu filho Alexander Vassilievich Burdonsky. Nasceu em 1941, logo durante a infame invasão nazista da União Soviética. Alexander nasceu com o sobrenome Djugashvili, mas o mudou quando adulto, aproveitando sua dedicação à arte, e o usou como pseudônimo. Alexander foi um diretor de teatro e ator com bom reconhecimento local, o que o levou a trabalhar em vários teatros de Moscou e a se tornar professor em alguns institutos renomados, embora nunca tenha alcançado fama internacional. De acordo com algumas fontes, quando era jovem, Alexandre sentia-se antagônico em relação ao avô, mas depois, em suas próprias palavras, percebeu a magnitude de sua personalidade. Ao mesmo tempo, ele criticou a atitude fanática em relação a Stalin de seu primo Yevgeny, o filho de Yakov já mencionado, que negou publicamente os crimes cometidos por seu avô. Alexander não teve filhos e morreu de câncer aos 75 anos em 2017. A segunda filha de Stalin, com Nadezhda Alliluyeva, era Svetlana, que, apesar de mal a conhecer, decidiu adotar o sobrenome da mãe quando adulta. Ele nasceu em 1926 e tinha apenas 6 anos quando sua mãe o deixou. Em 1967, Svetlana fugiu da URSS e se estabeleceu nos Estados Unidos. Já no exílio, ele escreveu um livro sobre sua família intitulado 20 Cartas a um Amigo, que dedicou à sua mãe, tentando recriar sua personalidade e seu relacionamento com Stalin, com base nas memórias de seus amigos. O livro se tornou um best-seller e lhe rendeu muito dinheiro, permitindo-lhe viver uma vida confortável nos Estados Unidos até sua morte. Svetlana teve vários maridos. Do seu primeiro casamento, ele teve um filho, José Alliluyev, nascido em 1945, que se tornou cirurgião cardíaco e morreu de causas naturais em 2008. Seu filho, neto de Svetlana, Ilya Voznesensky, nascido em 1970, atualmente trabalha como arquiteto e não tem perfil público. Svetlana então se casou com Yuri Zhdanov, seu segundo marido, com quem teve uma filha, Yekaterina, nascida em 1950. Quando sua mãe emigrou, Yekaterina a rejeitou e rompeu todos os laços com ela. Atualmente ela mora em uma vila em Kamchatka, onde trabalha como vulcanóloga. Yekaterina nunca fala com jornalistas e rejeita qualquer relacionamento com Svetlana Alliluyeva. Finalmente, nos Estados Unidos, Alliluyeva se casou com William Peters e deu à luz uma filha, Olga Peters, nascida em 1971, que mais tarde mudou seu nome para Chris Evans. Em 2016, fotos de Evans vestido no estilo punk e exibindo tatuagens e piercings surgiram online, causando comoção entre os internautas russos e se tornando uma notícia internacional ridícula. Assim termina a jornada através dos descendentes bastante comuns de um homem que era temido pelo mundo inteiro, até mesmo por sua própria família.